O presbítero Jonathan Renato, que hoje ele é hoje ele é advogado, ele na justiça, ele falou desse caixa 2 de quase 4 milhões de reais que quem administra é uma pessoa sua. É gente da sua confiança que administra, que não sei como é que vocês fazem, não quero saber. Esses 4 milhões, quase 4 milhões de reais, tá na justiça isso. Ah, vocês não estão acreditando não? Não estão acreditando nisso? Então veja aí ele falando. Tem a palavra. Ô Jonathan, na tesouraria havia o caixa 2, uma conta secreta. Conta secreta, 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. Quem administrava essa conta? Tesoureira manda para o pastor presidente. E a destinação desse dinheiro? Não se sabe, doutor Luiz. Não se sabe. Vocês viram agora? Será que isso contribuiu para a saída desses 800 membros? Imagine um pastor com caixa 2 dentro da igreja. Quais são as fontes que vai para ir para fazer esse caixa 2? Dízimos e ofertas. Dos pobres, os aposentados, os vendedores ambulantes. Não entregue seus dízimos aonde você não vê o pastor prestando conta. E se ele luxar, saia dessa arapuca. Imagine um pastor com salário de 200 mil, sua família com ele, R$500 mil. Isso está na justiça. Já foi divulgado há muito tempo isso. Será que esses salários exorbitantes também contribuiu para a saída desses 800 mil membros? Estou só perguntando. Esses 200 mil do salário do pastor é o salário dele e também as benesses, porque ele anda com capangas, ele anda com seguranças, pessoas armadas, perigosas. Então é que espancaram o irmão deficiente, que estava para ser testemunha em uma audiência. Chegou lá o pastor, ele foi filmar para fazer o registro que o pastor dele estava chegando em uma audiência, e foi lá os seguranças na frente do pastor, espancou o irmão. O pastor não fez nada. E esses homens perigosos, os capangas dele, eles são da igreja, presbítero da igreja. O irmão Sivaldo, que Deus o tenha, o espancamento foi tanto, ou seja, foi tanta força que ele teve convulsão. Os exames comprovaram que aquilo que ele teve foi devido à pancada que ele levou. Esses homens, eles são bem pagos pelo pastor. Por isso que o salário dele é tão exorbitante. Mas de onde vêm esses recursos? Dos dízimos. Acorda, crente. Será que esses foram alguns motivos que eles tiveram para sair do ministério? Ou será que foi também sobre o asilo João Amâncio? Pois, como sabemos, já foi divulgado até em audiência, já teve processo sobre isso, e o senhor perdeu mais de um processo se referindo a este assunto. Qual o senhor e sua esposa cuidava de um asilo que se chamava João Amâncio, pastor João Amâncio, e que pessoas morreram, idosas morreram, porque houve cortes de gastos, e justamente em remédio. A testemunha diante de um juiz disse que tinha vez que davam as idosas garapas. Já imaginou uma idosa tomando uma garapa em vez de um medicamento? Se ela era diabética, então possivelmente a glicose subiu. Então aqui a gente vê que parece que não estamos falando de religiosos, de pastores e esposa de pastor. Parece que estamos falando de pessoas horríveis. Mas dizem que são religiosos. Ou será que foi devido àquele escândalo de uma velhinha que mandaram jogar na mata, que está na justiça, que foi a esposa do pastor Ailton José Alves?
Não sou eu que estou dizendo. O pastor Emanuel, ele disse na justiça, pois ele chegou lá com a verdade. Será que esses foram esses motivos que influenciaram esses 800 mil membros a saírem desse ministério? Eu estou só perguntando, pois a conta não bate. O escritório diz que são 700 mil membros, mais um pouco. O Senhor diz na justiça que é 1,5 milhão. Então falta 800 mil. Mas a Bíblia, ela já vem falando sobre esse tipo de pessoa que cuida de outras, dizendo que são religiosos. Não estou me referindo ao meu pastor. Estes cães são gulosos, não se podem fartar e nem são pastores. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Esses líderes religiosos são da época de Isaías, que cuidavam de pessoas. Isaías 56, versículo 11. Antigo Testamento. E no Novo, será que tem algum alerta? Vamos para Atos. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quem são esses lobos hoje? Lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Quem são o rebanho? Nós. Em que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Ou seja, esses homens cruéis aqui que estão falando, essas pessoas perversas, são essas pessoas que o texto está dizendo. Como hoje esses bispos e apóstolos e pastores que ficam ricos com o dinheiro do povo, o dinheiro do dízimo das ofertas. Eles fazem qualquer coisa para enganar você e atrair você. Não leve dinheiro para esses mercenários, como está lá em João. Em João, capítulo 10, versículo 1 ao 21. Como já citei, Jesus já lhe falava daqueles que vieram antes dele. Quem era que vieram antes dele? Aqueles sacerdotes eram mais velhos do que Jesus. Jesus ali tinha 30, 33 anos. Os sacerdotes já tinham 50, 60 anos. Eram antes de Jesus. Tem um vídeo desse canal falando sobre isso, fiz há poucos dias. Como era ali na época de Jesus os sacerdotes. Exatamente como hoje. Os pastores, não generalizando, que tem pastores honestos. Resta saber aonde é que tem. Mas eu sei que tem. Eu conheço alguns. Na época de Jesus, a exploração era como hoje. Está no vídeo. Como era na época de Jesus. Pois é, meus amados. Aqui a gente já viu que na época de Jesus ele já alertava como seria hoje. Porque na religião não muda. É todo o tempo dominando as mentes. Quer ter poder? Apresente um Deus a uma multidão. Eles vão seguir aquele Deus e você dominará elas e ficará rico. Tem um pastor desfilando com um carro de 1.300.000 reais. O pastor José Wellington, pai da convenção da CGADB, hoje é o filho dele, o presidente. Não é segredo, isso está na mídia, está em todas as redes sociais, ele desfilando com aquele carro. Pois é, meus amados, aqui está este vídeo, espero que
vocês tenham entendido um pouco sobre esse ministério, sobre a fase negra, turbulenta que estamos passando aqui neste ministério. Ministério esse centenário, uma igreja de tanta credibilidade, mas que hoje se encontra deste jeito. Pois é, meus irmãos, fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe comentários se quiserem. Fique todo na paz do nosso Senhor Jesus.